Olá, nesta aula eu vou mostrar operações aritméticas e a operação de cast no Java. Vamos lá? Eu já estou aqui com o meu projeto Java básico que eu criei para estas aulas de Java, não é isso? E neste projeto Java básico vamos criar uma classe para a aula de hoje. File New Class. A minha classe vai se chamar Operações Aritméticas. Vou marcar Public Static Void Main, para que ele crie o procedimento main. E está aí a minha classe Operações Aritméticas. Para o exemplo que eu vou mostrar, ou para os exemplos, melhor dizendo, nós vamos criar aqui as variáveis A, B, soma, diferença, produto, resto. E eu vou criar uma variável do tipo double chamada divisão. Vamos lá? Então, inicialmente eu vou dizer que A recebe 4, B recebe 2. Bom, então vamos ver as operações básicas em Java, as operações aritméticas. Primeira operação de soma é o sinal de mais. Então, se eu disser que soma recebe A mais B, observem que eu vou imprimir systemout.println a soma de A, uso o sinal de mais para separar, não é isso? E uso o sinal de mais para separar a variável B, o sinal de mais para separar, ou concatenar, é a variável soma. Está aí, a soma de A e B. Se a gente rodar esse programa, está ali, olha, na console, a soma de 4 e 2 é 6, ok? Bem simples, não é mesmo? A operação de divisão, de subtração primeiro, vamos ver a subtração, é o sinal de menos. Então, eu vou dizer que diferença recebe A menos B. E aí eu vou imprimir a diferença. Eu vou copiar e colar o comando de cima para a gente não ter que digitar tudo de novo. Aí só vou mudar aqui o texto. A diferença de A e B é a variável diferença. Está aí. Se nós rodarmos o programa, a diferença de 4 e 2 é 2. Perfeito? Bom, o produto é o sinal asterisco. Então, o sinal de vezes em Java é simbolizado pelo asterisco, como é em praticamente todas as linguagens de programação. Então, o que eu vou dizer aqui? Que produto recebe A vezes B. E aí também, de novo, vamos colar que ele imprima e vamos mostrar aqui, ó, o produto de A e B é a variável produto. Está aí. Se a gente rodar o programa, está lá o produto de 4 e 2 é 8. E, finalmente, vamos fazer a divisão. A divisão no Java, também como na maioria das linguagens, praticamente todas, eu não conheço nenhum que não seja, é a barra inclinada. Então, eu vou dizer que divisão recebe A barra B. E aí nós vamos imprimir a divisão. A divisão de A e B é a variável divisão. Então, vamos lá. Vamos rodar o programa. E observem que a divisão apareceu com casa decimal, porque eu criei divisão do tipo double. Ok? Mas vamos fazer o seguinte agora com a nossa divisão. Vou chamar aqui de divisão 2. Eu vou usar a mesma variável, divisão, mas observe o que eu vou fazer. Eu vou dizer que a variável A recebe 5. Então, ele vai trocar de 4 para 5. E a minha variável B continua valendo 2. Vamos experimentar agora fazer divisão de A por B com A valendo 5. Então, eu vou dizer aqui, a nova divisão, nem precisa dizer a nova, né? A divisão de A e B é divisão, porque o A agora vale 5. Então, não preciso dizer que é uma nova divisão. Vamos lá? Observe o que vai acontecer neste caso.
A divisão de 5 e 2 também é 2. E, na verdade, não é esse resultado que eu gostaria de ter. Eu gostaria que o resultado da divisão de A com B fosse 2,5. Bom, por que isso acontece? Para a linguagem Java, uma divisão de números inteiros é um número inteiro, ainda que eu armazene este número em uma variável do tipo double. Ok? Então, uma divisão de números inteiros, o resultado é um número inteiro. Então, por isso que a divisão não foi 2,5. Então, no Java tem uma operação chamada operação de conversão cast. Operação de conversão, que é uma operação cast. O cast, ele converte a operação aritmética para o tipo que eu especificar entre parênteses. Como assim? Eu quero que o resultado de A e B seja do tipo double, que seja convertido para double. Então, eu vou fazer um cast do resultado da divisão em A, B para double. Observe como que isso é feito. Divisão recebe. Eu escrevo double entre parênteses, que eu estou dizendo que é para converter o que vem a seguir para o tipo double. A dividido por B. E agora eu vou imprimir. Só vou mudar a mensagem aqui, ó. Observe a divisão de A e B. E vou escrever aqui com a operação de cast é divisão. Para que a gente veja as duas mensagens. Observe. Rodei o programa. Olha lá, a penúltima divisão foi a divisão de 5 e 2 é 2. Mas a última, que nós fizemos a operação de cast, double, a divisão de 5 e 2 com a operação de cast é 2,5. Então, para finalizar, eu tenho a dizer o seguinte. Caso você faça com números diretamente, ao invés de variável, se um dos operandos, o A e B, seja um numerador ou denominador, já for um número do tipo double, então não precisa fazer a operação de cast. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, divisão recebe 5.0 dividido por 2. Então, se eu fizer 5.0 dividido por 2, observe que um dos operandos já é um número do tipo double. Então, eu não preciso fazer a operação de cast neste caso. Observe, a divisão de, agora eu vou dizer que é a divisão de 5.0 e 2, eu posso escrever tudo aqui entre parênteses, entre aspas, ó. A divisão de 5.0 e 2 é divisão. Então, vamos ver? Vamos rodar. Observe lá, a divisão de 5.0 e 2 é 2.5. Então, neste caso, eu não preciso fazer a operação de cast, ok? Por hoje é isso. Vimos aí, então, operações aritméticas, vimos a operação de cast, e falta a gente ver, então, a operação resto da divisão. Bom, o que é um resto de uma divisão? Resto de uma divisão é o resto de uma divisão inteira de um número pelo outro. Resto da divisão inteira de um número pelo outro. Como assim? Se eu divido 5 por 2, por exemplo, o resto é 1. Se eu dividir 17 por 3, vai dar 5, o resto é 2. Então, no Java, o sinal de porcentagem ele é considerado um operador aritmético e ele faz o resto de uma divisão inteira. Então, se eu disser resto de A porcentagem B, em algumas linguagens de programação, esse sinal de porcentagem é o mode, como é, por exemplo, o caso da linguagem Pascal. Então, se eu imprimir aqui, vamos copiar aquele imprima lá de cima, só para a gente mudar apenas o texto. Eu vou dizer aqui agora, ó, o resto da divisão. Lembre que o nosso A continua valendo 5, né? E o nosso B está valendo 2. O resto da divisão de A com B é a variável resto. Vamos salvar e vamos rodar aqui. Clicamos em rodar. Observe, o resto da divisão de 5 e 2 é 1.
Ok? Agora sim, terminamos esta aula de hoje. Até a próxima.